Olá, meus amores, bem-vindos a mais um episódio do podcast aqui, direto da Escola de Maestria. E hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito interessante, que é como tudo é alimento, até mesmo os nossos hábitos e rotinas. E quem está falando aqui com vocês é Sananda Kumara. Asta Hirim Shiram. Julian. Carol. Arota Hisham. Mahir Shael. Eu acho esse tema maravilhoso, quem propôs foi a Carol. Eu acho que uma das coisas mais interessantes nesse tema sobre a questão do alimento, né? Sim. E ela até trouxe a questão das rotinas e dos hábitos, né? Uhum. Eu acho que na própria pergunta eu já estou inserindo um pouco da resposta, né? Exato, sim. Como é que a gente se alimenta, quais são as nossas rotinas, os nossos hábitos. Então essa também seria uma outra forma de traduzir o tema da conversa de hoje. Como está correlacionado, né? Exato, né? E a Carol trouxe a provocação, como isso mudou ao longo do tempo, né? Eu vou falar que para mim modificou bastante ao longo dos anos, né? Faz sentido. A primeira grande mudança que eu fiz na minha vida, que pode ser um alimento, foi fazer um juramento quando eu tinha 17 anos, que eu só ia dizer a verdade, né? E eu sustentei esse insano juramento e foi uma das coisas mais loucas da minha vida, porque com isso eu descobri facetas do que realmente é verdade e como às vezes a verdade pode estar mascarando grandes mentiras. Interessante. Né? Muito bacana. Exato, então a verdade é uma coisa muito mais sublime, profunda e incrível do que é, né? Do que algo moral até, né? Exato, tanto que uma das coisas que o meu nome Sananda compõe é Satya, Satya. que é a verdade essencial, né? Então a verdade ela é muito mais profunda do que só uma crença, uma fala, do que a sua descrição do que você fez, que isso É de alma para alma até, né? Um toque Exato. de alma para alma. E muitas das pessoas elas usam palavras para mascarar coisas. Então, manipulação das palavras para tentar ocultar significado, ocultar ação e autorresponsabilidade pelo que está carregando dentro de si, né? E isso é muito comum, mas vamos deixar isso, né, como provocação para outras falas. Sim, E interessante. eu vou perguntar para você, amado Asta Hirim, Diga. como foi para você os hábitos que você tinha e a alimentação que você se alimentava antes de você chegar aqui? E o que significa isso para você hoje, se você pegasse um contraste bem grande entre antes e hoje? Sim, para mim é gigante, é um gap, porque essa alimentação é tudo que nos garante, que nos sustenta vivos, né? E teve um período da minha vida, um período mais recente, antes do meu contato com a comunidade, né? Onde eu estava me alimentando de coisas muito pesadas, porque aí entra o assistir, né? O entretenimento, é uma forma de alimento, né? E eu via como isso... Eu estava passando por um momento de uma profunda, como eu posso dizer, um estado depressivo. E o que eu estava me alimentando de qualidade sonora, de música, filmes, é algo que puxa ainda mais para esse estado, sabe? Onde cada vez mais eu vou indo. E eu vi que a minha condição como ser, como forma de pensar e amor à vida, estava completamente mudando junto a isso, né? Mas eu acho que estando aqui realmente eu pude aprender. Aqui já tem até um acordo pessoal referente à qualidade de conteúdos, né, que a gente pode estar acessando e tudo mais, mas justamente com essa maestria por detrás, com essa sabedoria. Hoje, quem eu sou hoje, quem eu era no passado, referente a isso, mudou muito, porque cada um desses aspectos, não só de entretenimento, eu diria, mas toda a forma onde eu estou tendo um contato, energia com energia, é uma forma de se alimentar, né? É necessário ter uma postura de atenção. Será que isso vai estar me nutrindo para cima, para baixo? Qual condição eu estou, né, mais alinhado com o meu propósito e tudo mais? Acho que seria algo mais ou menos assim. Eu acho interessante você falar isso, porque o que me vem na cabeça, cara, é uma coisa que uma das faculdades que eu fiz foi a Ciências Sociais e Antropologia, né? E uma das coisas que as pessoas davam risada do nativo, né? Quando eu tirar foto, eu dizer que eles estão roubando a minha alma, né? E as pessoas riam isso como ridículo, né? Tonto, né? Não sabe de nada, né? Zé Mané do... E na verdade hoje eu entendo que isso é muito verdadeiro. Sim. Porque profundo, inclusive na tradição yógica, né, o guru
de ter a foto do, né, grude lá em cima da... Porque você tem a energia ali, você acessa o... Claro, e se você olhar para uma foto bem intensamente para um ser iluminado no momento de expansividade, aquilo vaza, aquilo transporta. Você acessa. Eu lembro quando eu conheci o Eckhart Tolle, né, e eu vi os vídeos dele, como a mera presença dele já me afetava positivamente, né, que eu tenho como um dos seres que eu tenho bastante admiração e amor nessa vida. É o Eckhart Tolle. Então, porque tem uma emanação que o estado de presença carrega. Por que eu acho isso importante? Porque quando a gente fala assim, alimento, né, o que é alimento para nós? Hábitos, rotinas, que existe algo que transborda de uma foto, existe algo que transborda de um vídeo. Nossa, que bonito. Que não está nas palavras. Exato. Né? Que é o que a gente chamaria aqui, que é uma coisa cotidiana para nós, que é a frequência. Né? Então, eu acho que isso é uma das coisas que eu falei da questão do juramento da verdade, né? Que é uma das coisas que, em primeiro lugar, já fica mascarado. Muitas vezes, não, eu gosto de você, mas por trás da frequência emocional energética, eu quero colocar sua cabeça fora. Essa pessoa nem sabe, as pessoas estão tão desconectadas das próprias emoções, do feminino, que a mente diz eu gosto de você. Eu tenho ideias que eu gosto a seu respeito, porque isso quer dizer, quando a pessoa é desconectada do corpo, né, eu tenho ideias e crenças a seu respeito que eu aprecio, mas esse gostar, ele não alcança o corpo. Então o corpo pode estar odiando aquela pessoa. Entendeu? Por causa que é porque eu gosto de você que eu faço um monte de coisa que fere o meu corpo. Então o corpo cria um ressentimento com aquela pessoa, né? Isso é muito normal. Por isso que muitas vezes a criança não gosta do pai e da mãe. O corpo não gosta do pai e da mãe. A cabeça gosta, é meu pai, minha mãe. Minha mãe tem que respeitar. Mas o feminino emocional tem ódio profundo por aquele... Por inúmeras... Claro, porque você me cerceia por completo, eu não posso existir quando você está por perto, qualquer coisa que eu faço é errado, não pode assim. Então, e não existe nenhum ser um exagero total, né? Existem pouquíssimas, eu acho que, culturas e escolas que preparam uma criança com maturidade para entender isso. Eu tive a dádiva de estar no momento da minha vida, quando eu fui pai solteiro, vamos dizer assim, por uns anos da minha vida, eu tive a dádiva de ser mais consciente, muito mais do que o normal. Em relação aos filhos. E eu ensinava eles a prática da meditação, eles meditavam todos os dias, 6 horas da manhã, antes de ir para a escola, então assim, era uma vida totalmente diferente de uma criança normal. E eu falava sobre essas coisas. Sim. Né? Então eu ensinei autorresponsabilidade para as crianças muito cedo. E esse questionamento, né, de não presumir as coisas, de olhar mais profundo, né? Se a criança não tem isso, ela não tem uma relação com o próprio corpo, ela não tem uma relação com... até com conhecimento. O conhecimento é uma coisa que é herdada do adulto, de uma autoridade, e não é que passa... É só uma informação crua ali, né? Só uma informação crua, exato. Então acho que a questão do alimento, né? Olha que como isso é importante, né? Você vai comer um salgadinho, tá? Né? Não tem nenhum questionamento. Não existe nenhum filtro, não tem nada. Então a relação com frequência, a relação com a vida, a relação com o que me cerca. Né? Não existe uma... Como é que fala? Um feedback loop. Sim, né? Entre eu e o meu corpo. Exato. E isso se aplica a pessoas muitas vezes que eu conheci, inclusive que passaram por aqui, que são praticantes de yoga, né? Tem aquele lance do exercício extremo, né? E a pessoa, assim, ela faz pelo corpo, mas o corpo está extremamente infeliz e furioso com aquela prática. Extremamente. Claro, porque é uma prática abusiva. Porque vem da ideia do que deveria ser bonito, eu estou julgando e reprimindo meu corpo, estou atacando meu corpo diariamente, dizendo você é horroroso, eu quero que seja dessa forma. Senão eu não gosto de você. Só assim funciona. Exato, então na verdade é um ataque contra o corpo e não um cuidado do corpo, mas a pessoa vai dizer, não, eu estou cuidando do meu corpo. No final, contra a vida. Exato, mas a linguagem da vida está dizendo não, você não gosta de mim. Eu não vou falar muito, senão vou me estender demais, mas eu acho que essa provocação que me veio com o que você falou. Faz sentido. Ju, e pra você, como é que foi? Se você viu o contraste, como é hoje, o que você entende como, né? Alimento, e o que era alimento para você antes de chegar aqui? Até uns anos atrás eu não tinha tanta consciência sobre isso, então tudo que eu consumia era para validar coisas internas ou mesmo para continuar expressando algo que eu estava por dentro. Então, se eu estava num período em que eu estava triste, eu lia livros que eram tristes e aí só entrava num looping. E foi há uns anos atrás, acho que a partir de 2020, que eu comecei a ter mais consciência sobre
o que eu estava consumindo, né? E aí eu percebi como rede social e esse tipo de coisa estava me afetando de uma forma bem negativa. E aí eu me afastei e eu excluí as redes e comecei a ter mais consciência, mas mesmo assim ainda tem coisas no nosso dia a dia que ainda passam e que ainda estão ali e que eu ainda estava alimentando de certa forma. Então, faz sentido. Então, aqui, por exemplo, quando eu vejo de diferente... Eu tô aqui há 3 meses já, né? E nesses 3 meses é tão profundo quanto eu vejo em relação a como eu me sinto com o consumo de algo, no sentido de fica mais aparente ainda como o corpo reage, como que a gente se sente, né? Como que as coisas por dentro reagem com aquilo. Então, livros, por exemplo, que eu lia antes, quando eu li aqui, que eu parei para ler um pouco, eu já vi que não é como é compatível. Já não estava entrando em tanta compatibilidade já. E vai ficando mais aparente isso ainda. Então, tinha coisas que eu ainda tinha apego, por exemplo. Eu gosto muito dessa série e eu quero continuar assistindo. Só que chega um momento que não dá mais para assistir, porque tem a frequência ali por trás também. Então, quando assiste, eu sinto ainda aquilo mais forte ainda. Então... E como é que é essa sensação para as pessoas entenderem, para quem não entende isso ainda? Como você descreveria? É como se eu entrasse no personagem, só que de uma forma mais forte ainda. Então, se eu tô assistindo algo, por exemplo, e tem muita violência ali, eu vou sentir muito pesado. Eu vou sentir muito pesado. Então, é estranho, é esquisito. Parece demais. Que entra no corpo e fica aquilo... Aquela nhaca, né? Uma pessoa se nhaca, uma azedume, né? Uma densidade, assim. Depois pra limpar, né? Fica... Putz, às vezes o dia inteiro, ou então demais até, se a pessoa não for consciente. Legal, lindo. Sim, sobretudo. E às vezes nem é algo pesado, assim. Coisas mais simples também, mais leves, também ficam mais ostensivos, né? Exato, é verdade. Sim. E sobretudo, música também. Quando eu escuto algo que eu escutei há muito tempo atrás, e aí eu escuto de novo, e a letra e a frequência que eu escuto agora parece que conecta de volta com aquilo e traz também sensações e coisas que, abre portais, que eu já não sinto mais a compatibilidade com aquilo. Então, é bem louco, mas é muito interessante também de ver como que a cada partezinha do dia, a gente se conecta com essas coisas. É a conexão com a vida, né? Sim. Refinando a sua conexão com a vida. Eu gosto de escrever o lance da estação de rádio, que você vai sintonizando cada vez mais fino a sua conexão com a vida. Né? A gente poderia chamar um cara que faz halterofilia e levanta 100 quilos por dia em cada braço, né? Aquele cara assim, tipo, Miss Universo, né? O cara chega perto de alguém, se ele não toma cuidado, né? Assim. Exato, assim. Então a pessoa precisa aprender, né? Tanto que os caras é tão intenso que os caras ficam assim o dia inteiro, você já viu? Esses caras que fazem muito na academia, eles têm a mão deles é assim o tempo todo. Né? Porque o corpo não tem mais coordenação motora precisa. Ele substitui a precisão. Só para aquele movimento. Exato. Ele vai ter maestria para aquilo, mas... Exato, então o corpo refinou porque ele quer carga pesada, então ele está o tempo todo naquela alta energização muscular, né? Tipo assim, então, uma certa tensão. Exato, mas nem vou entrar nesses detalhes, tem até eu lembro, já estudei isso na questão do o que causa isso, fala biologicamente, mas independente disso é só um exemplo de mostrar que o corpo se adapta àquilo que a gente refina, então quanto mais você se conecta com a vida, mais ela vai, né? Exato. Que é um aspecto tântrico de você substituir a atrição pela conexão, né? De você estar na presença. Eu estou aqui, então eu não preciso me atritar com a vida. A vida ela se torna intensa, né, e bela, porque a minha presença é intensa e bela. Vicejante, né? Vicejante. Então é um processo apreciativo. Eu falei a questão do Tantra, até me veio do seguinte, tinha uma pessoa que eu fazia, não vou citar o nome dele, uma pessoa que eu fazia retiros junto, eu fiquei de apoio durante, sei lá, alguns meses com ele fazendo retiros juntos. E ele fazia retiros lindos, né? Eu gostava muito dos retiros que ele conduzia.
Mas ele estava seguindo uma fórmula, né? Que ele tinha aprendido e tal. Fazia muito bem, diga-se de passagem. Mas quando saí do retiro, eu falava, eu não sei porquê, cara, mas quando eu saio do retiro, eu como um monte de carne. Né? E eu, na época, eu não falei pra ele porque eu senti que não era meu lugar falar aquilo pra ele, né? Mas qual era o motivo? Óbvio, pra mim, evidente, que ele levava demais a frequência dele. Durante o retiro, e uma parte dele não se sentia confortável ou merecedor de estar naquela presença. Ele saía e boicotava aquele estado, se densificando e, como se fala assim, quase como chacinando o feminino que estava lá em cima e volta pra densidade. Exato, porque de uma altíssima frequência, trabalhos em grupo são bem feitos, pode levar a frequência muito. Sim, mais ainda. Exato, e até perigoso, né? Uma coisa, um conselho tântrico, né? Para quem faz retiros, talvez você não saiba disso, como eu conduzi, participei de vários, e como tanto conduzindo como sendo conduzido, é que a gente tem tendência a querer tomar decisões drásticas de vida logo que a gente sai de um retiro. Né? E foi a sabedoria de um men's gathering que eu fiz na Nova Zelândia. Eles disseram assim, não tome decisões de vida depois que você sair desse retiro. Primeira vez que eu vi isso, falou, mas por quê? Falou, porque a quem você sai daqui, quem você vai sair daqui, uma semana vai ser diferente. Né? E muito aterrados, né? Os neozelandeses é muito aterrado. Mas ninguém fala sobre isso. Os retiros que eu tinha participado antes, que eu participei depois, ninguém fala sobre isso. Né? Mas hoje eu entendo por quê? Porque a gente sai numa frequência que às vezes não é compatível com a nossa vida. Então se você toma decisões, você pode até tomar decisões até boas para você, mas você não vai conseguir manter. Porque logo em seguida você vai... Porque você voltar para os hábitos e rotinas que mantiveram você naquela vida, em primeiro lugar. Então você vai se arrepender e vai querer voltar e vai criar só uma dor e sofrimento e rebuliços. Né? A não ser que você faça uma decisão de mudar de frequência e sustentar uma nova versão de vida. Que algumas pessoas fazem. Exato, algumas pessoas fazem. Verdade. Mas a tendência é migrar gradativamente para os velhos padrões. A não ser que você tenha uma tecnologia de transformação como a gente tem aqui na escola de maestria, se você seguir os nossos vídeos todos, né, acompanhar os ensinamentos. Perfeito, lindo. Você? Vocês falando me lembrou do que a gente tinha conversado outro dia sobre níveis de consciência. E durante a minha vida eu tive níveis de consciência diferentes sobre esses hábitos. Que teve momentos que eu tinha uma consciência de que eu precisava ter hábitos rigorosos, como se aquilo fosse o certo, o alinhado, o compatível. E em outros momentos aí eu já ia para o outro extremo, falando, não, eu não posso ser tão extremo, então eu não vou seguir nenhum hábito, eu vou outro seguir extremo. Exatamente. Então, aí vai mudando esses níveis de consciência, aí teve um momento que eu senti que eu estava mais consciente, que eu deixei de ter alguns hábitos que realmente, como a Juju falou, tipo filmes, eu tinha tendência a assistir filmes bem depressivos, bem dramáticos. E músicas. E isso é interessante porque eu acho que tem muita gente que tem essa consciência de que músicas tristes deixam mais triste. Por exemplo, tem gente que fala brincando, né? Eu tô triste, então vou escutar uma música mais triste pra... Corta pulso. Exato. Então, tem essa noção de que isso reforça, mas não tem essa consciência de como isso vai interferir na frequência. E no nosso dia a dia, na nossa criação. E isso, eu acho que eu tive várias fases diferentes de hábitos, assim, na minha vida. E aqui, quando eu cheguei, foi interessante, porque quando eu cheguei aqui, eu pensei, não, tem alguns hábitos que eu não vou. Eu vou manter os meus princípios. E daí depois você vai vendo que não faz sentido, mas você não precisa, né? Tem algum que você gostaria de citar? Porque por ser engraçado, assim, pode ser. Eu falava que eu pensava que eu nunca ia deixar de me alimentar pela manhã comendo frutas, porque eu tinha esse costume de... Porque eu tinha esse hábito de comer saudável, mas nesse sentido de não aceitação. Claro, faz todo sentido. Então de compensação da autoestima, né? A farinha, por exemplo, também tinha aquela crença de não posso comer farinha, porque... Na questão do glúten. Exato, Então isso vai mudando também, a gente vai percebendo que às vezes até essa crença que parece ser pro bem, tá mascarada de algo. Isso é tão profundo, isso é tão belo que você tá falando, E eu lembro que teve uma época da minha vida que eu tava
Mas eu quero acordar, eu acordava 4h30 da manhã, tomava banho gelado, praticava yoga. Eu falava, não, é isso que eu tenho que fazer, porque é isso que tá dando certo. Mas eu não via mudar nada, sabe? Porque não tava mudando a frequência. E eu lembro que daí eu justificava pros outros coisas que eu tinha parado de fazer ou que eu tinha mudado. Como eu usava o meu lado evangélico, eu falava, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é verdade, mas... É uma frase muito verdadeira. Exato, mas eu usava de uma forma não verdadeira comigo mesmo. Sim, mas sabe que interessante, funciona essas práticas, tá bom? Se você tomar banho gelado vai funcionar, se você fizer... Mas funciona pra quê? Qual é essa funcionalidade? Ele masculiniza uma pessoa ao extremo, e é como se você colocasse 5 trancas na porta entre você e o seu feminino. Minha parte que tem desejos, minha parte que pensa as coisas zoadas, ou vou usar essa palavra que não concordo com essa palavra, mas as pessoas dizem escroto, nojento, sei lá o que for, desprezível. Algo denso. A pessoa ela adquire uma raiva contra o feminino, e essas práticas, elas como se tornassem a pessoa um excelente repressor do feminino. Assim, eu sou um soldado de repressão, que agora colocar essas 5, né, de manhã, colocar em né, banho gelado, não que o banho gelado não tenha várias práticas positivas, né? Isso não é contra o banho gelado ou yoga, ao contrário, acho que são práticas maravilhosas. Que com o tempo, com a conexão, vai ser... Exato, tem momentos, só que tem momentos que a pessoa não precisa disso. Tem momentos que a pessoa precisa disso, é que nem diz assim, vamos dizer que o alcoólatra precisa de mais álcool, né? Tipo assim, não, precisa de menos, né? A pessoa que nunca bebeu álcool, está sempre tensa, nervosa, talvez não tomar um vinhozinho de final de semana, vai dar uma vida mais saudável. De novo, sem qualquer apologia ao álcool, porque a gente não sequer usa aqui, mas só são exemplos bobos, assim, para tornar evidente, né? Então, eu entendo o que você está falando, eu acho muito legal você falou do glúten, porque a maior parte das pessoas que eu vi não consomem glúten é uma forma de compensar culpa no prazer. São normalmente mulheres, e a maior parte dessas mulheres tem dificuldade tremenda com o próprio prazer. Tem uma repressão do prazer, não merece prazer, então não tem prazer na sexualidade, não pode ter prazer no alimento, né? E tem dificuldade com o masculino. Né? Por que tem dificuldade com o masculino? Porque o masculino dela está impondo algo pro feminino terrível. Você não tem direito de ter prazer, você não tem direito de blá, blá, blá. Você tem que ser magro, você tem que ser... Então é uma pessoa que tem até relação de ódio com o masculino externo. Né? Faz sentido. E por quê? Porque o masculino interno está absolutamente abusivo. Por que herdou isso? Herdou isso por vários motivos. Né? Às vezes até muitas vezes da figura materna. Né? Uma pessoa que eu amo de paixão, que passou por aqui, que foi um dos membros dessa comunidade, que era francesa, não vou citar nomes também, né? Uma pessoa maravilhosa, mas quem passou tudo isso para ela foi a mãe. E a mãe e todas as tias eram bulímicas. Né? E tinha um hábito de vomitar o alimento, ela também tinha assim, então é um processo familiar que estava vindo ainda... De geração a geração. Exato, e não é masculino, porque aquilo que parece não é masculino, não é aquela coisa assim, que mais julga a mulher... amiga, assim, você tá zoada, hein? Interessante. Depois ele quando come não veio nem percebeu que eu fiz o cabelo, não percebeu que eu passei... A questão de comparação, exato, de imagem. Passei esmalte, então assim, é interessante isso desse conflito no externo, né? Com essa separação, essa cisão. Então, esse alimento físico, do glúten ou da frutinha, seja lá o que for, né? Na verdade, representa uma ocultação. De novo, é legal dizer isso, por causa desse juramento de dizer a verdade, e entender que a verdade tem camadas, então a pessoa, não, eu estou cuidando do meu corpo, é uma verdade. Não, é verdadeiro, eu estou cuidando do meu corpo, estou comendo essa frutinha aqui. Cara, o que você está falando aqui, Sandra? Vai chupar prego, cara, você está mexendo a você. E a absoluta verdade mais profunda é que existe um conflito terrível entre o masculino e o feminino, porque aquele ser absorveu conceitos de beleza, estética e como deve ser um corpo feminino, e aquilo foi passado ainda de geração a geração. Existem hábitos emocionais de uma família que a pessoa leva a acumular gordura de determinados pontos do corpo, uma questão de sobrevivência, que às vezes é necessário que tenha aquela gordura, não é um erro, é uma coisa importante para o corpo e para aquele ambiente. Ou a pessoa às vezes está só repetindo aqueles ciclos, não sabe como mudar aqueles ciclos internamente, como mudar o ambiente interno. Da conexão. Exato, e aí por uma questão de um vazio de valor ou uma necessidade de sobrevivência, achar que só vou sobreviver se eu conseguir seduzir as pessoas, a pessoa se força a ter um comportamento alimentar específico que gera um conflito com outras partes do feminino que querem só relaxar, ter prazer, ter uma vida boa, né? E aí vira essa guerra, não posso sentir prazer, não posso comer, né?
vou sair com a paquera, seja menino ou menina, seja lá quem for, porque hoje em dia isso é bem mais amplo, né? Vou sair com a minha paquera, não posso comer um monte, tem que fingir que eu como um pouquinho, começou a ser alface aqui. Né? Assim, virou até meme social. Autoimagem, tudo isso, né? Autoimagem. Interessante. Mas é um alimento, a pessoa está alimentando o corpo, mas não está alimentando a alma, não está alimentando o feminino. Na verdade, aquele alimento é uma violência contra o próprio corpo, né? E essas pessoas, normalmente, elas protegem uma rotina de vida bem específica. Né? Aquela pessoa assim, só sente prazer quando vai lá e tem um raio de endorfina, quando vai na academia, ou quando vai andar 20 km de bicicleta, aquela pessoa assim, aquela pessoa, ela só tem um momento onde ela tem alguma sensação de esse prazer eu sou permitido. Exato, que é só onde ela se permite. Só onde se permite. E isso não necessariamente está a serviço da vida no corpo, da autoexpressão da alma. Ao contrário, isso pode estar no caminho. Então, um relaxamento, abandonar tudo aquilo, liberaria um monte de energia e potencial para focar em outros aspectos da vida. Então, eu acho lindo que você está falando, mostra como alimento é uma coisa relativa, né? Eu já vai fazer 2019 que os guias disseram que eu não precisava mais comer comida física, que eu já tinha chegado num ponto de autossustentação que eu não precisava mais comer como um ser humano normal. Fisicamente. E eu continuei comendo, eu falei, eu posso comer porque eu acho legal. Você não pode, não tem problema nenhum. Eu continuei me alimentando, né? E depois disso eu adotei como de vida logo depois, que eu já tinha meio que um hábito instaurado parecido, de não comer mais de manhã. Interessante. Né? Por quê? Porque eu percebi que o meu nível de energia era tão mais elevado do que o do alimento, que se eu comia, eu ia para baixo. Né? Hoje, aqui na comunidade, uma das rotinas e hábitos que a gente tem hoje que é diferente, né? Que foi uma das perguntas da Carol, a gente abençoa o alimento antes. Então, a gente tem uma prática, e durante muito tempo eu não tinha me dado conta que eu podia fazer isso. Olha que interessante. Né? Eu não tinha me dado conta de que... alterar a frequência que está ali. Exato, então eu simplesmente não comia. Né? Uma pessoa que eu muito próxima de mim disse assim, por que você não alimenta? Por que você não abençoa o alimento? Falei, nossa, por quê? Razão, né? Por quê? Porque eu perguntei para o Carlos Miguel, faz sentido. Dá pra ver. E aí ele falou que sim, né? Ele falou, tem até alguns alimentos que eles deixaram eu comer por um tempo, dizendo, você pode comer se você abençoar. Depois disseram, agora realmente você eliminar isso interessante. da sua vida, porque eu vou fazer mais bem pra você. Certo, eles deviam estar de saco de ficar abençoando você, mas eu não chego a abençoar você. Tô brincando, eles estão sempre disponíveis. Isso é minha fantasia. É mais questão do seu crescimento, né? E o que está sendo e apego, né? Porque assim, por que eu vou sustentar isso quando isso não está mais a serviço da vida dentro do meu corpo, né? Sim, faz sentido. Então eu acho que isso mostra, né, qual a lógica que está por debaixo de tudo que a gente está falando aqui até agora. De que alimento, na literalidade que a gente tem, é comida. Algumas pessoas incluem já o entendimento de que a música tem frequência, né? De que aqui a gente tem a gente tem poucas regras coletivas. Uma delas é esse rigor em relação ao que você está assistindo, lendo e ouvindo, porque são portais de frequência bizarros, né? Extremamente fortes, né? Sim, a gente cometeu uma vez um erro de assistir um jogo da Copa, sem perguntar antes para os guias, tudo bem, né? Exato. Nossa, e ficou contaminado o campo da comunidade por uma semana. Como se a gente tivesse, tipo, sabe, né? Sabe o filme do Ghostbusters, do Caça-Fantasmas, quando eles abrem o container e sai um monte de fantasma pra todos os lados, você, putz, se deixou a armadilha abrir. Exato. Nossa, e formas de pensamento e vozes, tipo assim, nas canalizações, eu falei, que saco isso. Coisa que sutil, né, você pensa, né? Você vai imaginar, não. Isso não é pesado, né? Mas por incrível que pareça, acho que no nível sutil, no plano sutil, abre portais de energia com seres que estão lá também no plano sutil. Foi bizarro, cara. Que é algo que tá ao vivo, né? Exato. Inúmeras pessoas colocando foco naquilo. Exato, mas aí os seres de luz disseram, dá pra você fazer esse ritual, você cria uma capa em cima da televisão, você poderia até bloquear e tal, mas disseram, conselho, não faça. Não vale a pena. Não vale a pena, mas teria até como fazer algum ritual ali que daria pra selar aquela experiência. Mas são coisas que a gente vai aprendendo com o mundo espiritual, como a gente vai seguindo adiante, né? Exato, faz parte, né? Então, mas até então eu fazia um jejum total, 100%, né? Hoje em dia eu tomo o cacau pela manhã, porque minha criança deveras feliz com o seu cacau pela manhã e não me custa. Não me custa, não me afeta. Então, né? Nossa maravilhosa aqui, chocolatier, tá chama hoje em dia. Excelente. Um cargo que já passou de mão em mão hoje. Ela tá aí a grande chocolatier. Inclusive a gente tem uma receita secreta, custa milhões. Pode fazer lá o bidding, né? Fazer como é que é os lances aqui. Em breve.
que é bem melhor do que chocolate com leite, diga-se de passagem, porque aqui nós temos uma alimentação vegetariana estrita, para não colocar o rótulo do veganismo, né? Respondendo de forma objetiva, né, a pergunta. Nós temos uma alimentação aqui vegetariana estrita, ou seja, que não inclui ovos nem derivados de leite, por questões de frequência, não por questões necessariamente ideológicas, né, como o veganismo, que a gente não usa esse rótulo, embora também não tenha nada contra ele, mas porque o veganismo tem uma questão social, né? Social e ativista. Isso. O veganismo é ativismo, né? E olha que uma história legal para compartilhar sobre isso, né? Quando eu estava na Nova Zelândia, eu tinha os meus amigos germânicos, né? Os alemãozinhos, amigos, e que tem muito alemão na Nova Zelândia, né? E pronto, aí graças a Deus ela é vizinha, mas né, da Áustria, então ela passou batida, né? Embora a minha origem de vida, né, genética tenha muito tanto do alemão quanto do austríaco. Né? Sim. Mas, e tinha amigos veganos nessa comunidade que eu estava vivendo na Nova Zelândia. Estava vivendo uma comunidade também alternativa. Uma comunidade bem grande, de 75 anos na época, hoje já está com 80. E eles eram muito veganos mesmo, assim. E esse menino era vegano desde os 5 anos de idade, então assim, ele me ensinou um monte de coisa. Super grato, né? De receitas maravilhosas, né? Um monte de coisa na época que foi enriquecendo. Eu me tornei vegano lá, até lá eu consumi o leite, eu já tinha largado o ovo, e lá eu soltei os derivados de leite. Vegano total. Vegano total. E um dia chegou uma mulher, uma senhora, né? Uma senhora, cara, sei lá, 45 anos, e ela foi comer carne. Cara, e ele começou a detonar a mulher, velho, assim, super violento, agressivo, a mulher chorando, cara. Caramba, a mulher chorando. Traumático. Exato, e falei, Jesus amado. E a frequência e a energia é uma energia de violência. Só de contar a história, eu tive um pouco no campo, mas assim, porque o que eu quero deixar claro aqui, que quando a gente se alimenta da carne, a frequência da carne, que eu descobri quando eu me tornei vegetariano, sei lá, 15 anos atrás, eu percebi um dia experimentando carne depois de 2, 3 anos sendo vegetariano, eu quis fazer, de tempo em tempo eu experimentava só para ver o que acontecia, o que era. O estado que fica. Eu já não gostava, mas né, eu resolvi experimentar um dia e, cara, eu consegui sentir a energia do que estava na carne pela primeira vez na minha vida, a frequência, né? E a frequência é medo, pavor, pânico e raiva. Uau. Assim faz todo sentido. Então essa é a energia que a maior parte dos animais tem quando morre. Né? Não vou dizer 100%, porque depende da deve ter formas diferentes de fazer essa passagem. Essa é uma palavra neutra, sem julgamento. Uma passagem do animal. Deve ter 20 formas diferentes de fazer isso, né? Obviamente. Mas e aí, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a pessoa, essa é a sutileza, né? A pessoa larga a carne. Então o alimento externo, que é a carne, a pessoa larga. Mas a frequência, não. Continua ali. Isso, por isso que muito vegano que eu conheço é violento. É violento, agressivo, e isso se transforma num ativismo que é desagradável. Entendeu? Por quê? É combativo. Sim. Então, aí contra, né? Então aquele medo, aquele ódio, aquela raiva que estava me alimentando na carne, agora eu estou me alimentando, exalando isso no mundo e encontrando formas de expressar isso. Ideal e tudo mais. Né? Então, é interessante perceber isso. Então, muitas vezes o que isso me abriu os olhos é que os ativistas, né, tem 2 tipos de ativista. Tem um ativista que está imprimindo no mundo uma frequência mais elevada. Sim. E tem um ativista que está fingindo que ele é uma vítima de um algoz e luta contra esse algoz porque é uma outra forma de expressar a mesmíssima frequência do que aquilo que ele está lutando contra. Ou então até talvez mais forte. Tá? Exato, é mais forte porque existe uma licença moral, uma justificação, eu posso ser assim. Então, eu vou lutar contra whatever acado aí, e agora eu sou mais violento e agressivo do que esse acado que eu estou lutando. E isso é um processo em poder criticar, nossa, que horror, né? Que as pessoas estão assim, toda razão, sabe? Elas estão errados. Não é assim que a gente vê as coisas aqui. A gente não vê ninguém como errado, a gente vê como frequência e vício de frequência por causa de condicionamentos, né? Rotinas e hábitos. Então, esse rapaz, na época, eu olhei para ele, né, com um olhar assim,
Né? Hoje, de pouco de rejeição, com mais pouco de rejeição, não, bastante. Hoje, com mais maturidade que eu tenho, não deixei de ser amigo nada, mas eu falei, poxa, né, que dureza, né? Mas eu tinha entendido que aquela mulher não era vítima, de que alguma coisa deles estavam ressonando um no outro. Ela então, magnetizou pra era uma dança um do outro ali. Então eu falei assim, Sim, eu já tinha essa maturidade. Exato. Interessante. Mas eu percebo que eu poderia fazer algo por ele. Né? Que eu poderia, talvez, abrir umas portas, se ele quisesse, se ele desejasse, que ele desse um passo além e largasse a frequência que vinha também, que ele não largou. Sabe assim? Então, como você pode mudar, dar um shift também de frequência. Exato, que eu acho que esse é o sinal, né? O trabalho aí para nos mostrar pra gente que o quanto isso é importante. Né? É o passo mais importante, eu acho. Exato, então se você quer ir talvez vegetariano, vegetariana, vegano, vegana, ou até talvez uma pessoa que largou o Facebook, largou política, mas ainda está assistindo filme de terror, assiste série pesada, ou fica brigando com o pai e mãe, ou com amigos, ou fica lutando na política, assim, fica atenta, porque tudo isso é a sua frequência. Sim, os então, assuntos, tudo. O assunto, da mesma forma como eu dei o exemplo, né, desse amigo que conduzia retiros, né, e quando saiu do retiro ele adensificava porque ele não considerava merecedor, que tem um processo interno que a gente precisa fazer no que diz respeito ao alimento, de que não adianta você mudar os seus alimentos, hábitos e rotinas se você não mudar a sua frequência de base. Eu mereço ter a elevada frequência, eu mereço estar cheio de vida, porque vida em alta frequência, né, eu mereço estar vicejante, cara. E aí a pessoa, quando sente vida, se apavora, porque agora tem algum risco. Eu tô fora do meu eixo, né? Fora do meu eixo. Isso pode ser tão atávico quanto o papai e mamãe, sempre que eu tava feliz brincando, correndo pela casa, me dava aquele grito assim. Né? Com o bumbumzinho da criança. Tudo fechava. Nossa! E que não posso estar vivo, cara. Já cheio de vida alguém vai me oprimir, alguém vai me... Vai dar ruim. Se eu já cheio de vida, eu vou estar distraído e alguma coisa vai acontecer de ruim. Então a pessoa está sempre com o sistema nervoso travado em tensão. Sim, eu não posso estar bem, não posso. Então, relaxar e estar em alta frequência com muita vida é sinônimo de perigo, morte, risco. Né? Então a pessoa ela tem um condicionamento no sistema reptílico, né? No sistema, né, da amígdala que regula as baixas funções, né? Assim, o estômago e tudo mais. De que as minhas rotinas e hábitos vêm de lá, né? Gasta muito mais energia do que o neocórtex, a pessoa fica travada nisso porque não sabe. Não sabe como sair, não sabe se desidentificar. E eu acho que entra uma grande questão de entender de que nem tudo que eu sinto, os meus impulsos, meus desejos, minhas vontades, né? Como você disse, nem tudo posso, mas nem tudo me convém. E isso é um entendimento de que muitos desses impulsos do feminino vêm de um feminino ferido que não tem boas estratégias. Ele é um lance de colocar trancas na porta, né? Como o feminino quer matar alguém. Peraí. Né? Um feminino horroroso, violento. Não, calma lá. Essa criança, em algum momento, achou que exterminar a existência de alguém era o caminho mais fácil. Mas precisa aprender que não. Que, na verdade, eu vou ter menos liberdade, né? Se eu... É o mais difícil, né? Na verdade, é pior, né? Só que precisa ensinar isso. Em vez de ter medo disso. Tem um assassino dentro de mim. Tem um assassino dentro de todos nós. Né? Tem o abusador, tem todos esses como é que fala? Os rótulos, né? Esses rótulos, arquétipos. Esses arquétipos, exato. Esses arquétipos estão dentro da gente. A diferença é entender que tudo que está vivo pode ser conduzido à sua máxima expressão, que é a nossa versão do que é o amor aqui na comunidade. Vocês devem ter visto isso em vários vídeos, se é o primeiro, dá uma olhadinha, a gente fala muito sobre o que é o amor e ensinar o que é o amor como prática, né? Não vou me aprofundar aqui. Então, já falo demais, né, para não falar nada. Mas eu acho que o grande chamado é entender que por detrás de todos esses alimentos tem a frequência. Sim. E que se alimentar bem ou mal está a serviço da frequência. E às vezes o se alimentar bem, na verdade, está por trás de uma violência. Né? Como o veganismo pode ser uma forma de não fazer violência contra animais, mas fazer violências contra os seres que esses animais estão se doando para servir, que é o ser humano. O ser humano, sim, né? E isso pode ser bastante polêmico dizer isso, mas quando você entende um pouco a ordem sistêmica da natureza, você vai entender que a vida está o tempo todo se doando para a vida mais avançada. A vida serve... Uma questão hierárquica, né? Sim, e de consciencial, porque os seres todos um dia vão se tornar a versão mais expandida, mais grandiosa da vida. Uma crescente. Então, a vida serve a vida.
A vida serve a vida. A vida serve a vida. Então, honrar esses seres, né, como um de norte-americano, a energia daquela carne deve ser totalmente diferente. Né? Eu sei que dá para purificar a carne através de rituais como a gente purifica qualquer outro alimento. Né? Sim, exato. A grande questão é que não é estético, como diz o Osho, né? Para que você vai se alimentar disso, né? Quando você pode, tem tudo muito mais alegria e felicidade que outra coisa. Não é necessário. Sim, mas tem muito mais para falar, mas agora eu vou me silenciar um pouco para dar espaço para duas pessoas maravilhosas que com certeza têm algo importante para dizer. Por uma questão de ritual, vou perguntar, você quer falar em português ou em inglês? Olha, Deutsch. So, how do you perceive? Do you understand the question that we're doing? Like, what's the habits that you let go of? No, what is food? Mm. What is food? Like, alimento is food, no? Like, what you're feeding off, and how much food is much more than just what you eat, in a sense. And sometimes you may eat good, as we're talking, but actually it is hiding bad frequency, self-punishment or self-hatred. So, what is for you food, and how it was before you arrived here, and what it is now that you're almost a floating master? For me, like, as you already said, like the things that I was watching, like social media, Instagram, all of that stuff. I think for a long time before I came here, I tried to not be on Instagram anymore because I would spend like an hour or something just looking through videos, and then like feeling not good. Like it almost felt like my brain was foggy afterwards. It was really weird. And like whenever I tried to stop it, I just substituted it with some other like app. So it was really hard to like really let go of it. And once I was here, it was like after 2 months, like almost by itself, it was just like I don't want it anymore. Just like no. And then also of course like videos and movies, music. Also like the music that in the beginning when I came here, I already like changed the music. But then now, like after such a long time, like listening to those songs now is still like, no, like it's like I think it feels like every like month or two there's like new frequencies. Frequencies, yeah. So it's like, makes complete sense. I don't want to listen what I listened to 6 months ago. Like it's not who I am anymore. So I don't want to listen to those things that I listen to all the time because it takes me back to that moment. Right? And then also with food, like I used to like kind of eat my emotions. So whenever I felt upset or angry, especially stressed, like when I felt overwhelmed, and I, like for example, when I was working from home and like things were, I felt like it was too much, I didn't know how to handle a task or something, I would just stand up and just eat something. And then like maybe it was better, maybe not, then I would eat more, right? But it was just so like, of course it doesn't help. And now, like also I would eat a lot, like throughout all the day, and I had to eat it all the time. Like in the morning, I get up, I would have breakfast, and then like 2 hours later, I was like, I want to eat more. And so it was like this constant, I need to eat all the time, otherwise I would get so low on energy. I was like, like I cannot do another step or something, and I would get really grumpy and irritated. Wow, interesting. Yeah, it was like even a joke like with my family and friends of like always have a snack with her, like you better like, feed her. Like, they were completely different. I didn't know that. Never told me that. Wow. It was like it was a thing, right? So it's like interesting. I always had to eat something, and now it's like I don't care if I didn't eat for a whole day. It's like doesn't make a difference. It doesn't make a difference. I like to eat, it's nice. But now even when now it's nice to know when before we have lunch, and I feel like I really want to eat something, then I know something is going on with my family. So it's like, I can either eat or I can sit down and see what is moving inside of me. So it's kind of like a nice attention signal of like, there's something going on. Maybe you should have a look at it. Perfect, amazing. Yeah. And now it's like, it's so much more pleasant to eat. Because I don't worry about it anymore.
and it's just like the food here is amazing. 3 Michelin stars. It's a dream. And yeah, and also like after eating, I would always feel like so bloated and like I would always eat too much, and so it was like the whole theme of food and eating was kind of like irritating and unsatisfying and loaded and not nice at all. And now it's just like, wow, food is amazing. And if I have it, it's like, it's the best thing. So that, for sure. Thank you, Natalia. Yeah, I love how it's completely different because here we really put attention on everything we do it, but how we do, like I love the phrase, it's not what you do, but how you do it. Yeah. So meaningful. And yeah, before I used to have so many like toxic habits, I would say, like the songs, the movies. I used to watch horror movies. And I was always hypersensitive, so it would affect me, but I wanted to like force me to not be afraid. And like then in the dark you feel insecure, like it really changed you. And I also noticed that all the movies, like a lot of movies that I watched when I was very little, were very like with toxic feminines. And I noticed that I completely took it as a model. And I was like, wow, yeah, crazy. And also like, so the music, but even the people, the places, the food, everything was like, the translation of who I was actually. And I was changing everything little by little, but the thing that changed the most, also the books, but the thing that changed the most is the way of thinking, like what I was, the stories I was telling to myself, and emotions and things that I was nurturing. But even that, actually, I noticed coming here that it was also like but so I love how here we really go deep into it, and it's not about what but how. Also I had judgment about veganism, but because it was very in a like rebellious way that I was like brought to it. But here I really understand, like it's because of the frequency. I love how we don't watch anything that is violent. We take care of the music we listen to. Beautiful. Living consciously. Yeah, for sure. It's like a lot of people don't understand this. How utterly and absolutely extremist we become when we love. Okay? Not from a place of combativeness or of appreciation. It's like you have that pristine temple, all shining, beautiful and glorious. Every piece counts. Every piece shiny and beautiful, and then comes someone with a bucket of mud, stinking mud, and throw it. Why would you let that happen? And if it does happen, why would you leave it that stinking mud in the floor? You know, like nothing against the mud. Like beautiful bog creates life. Right? Life is like in the mangroves, beautiful. But why leave it there? And I think that's a very beautiful sentence. Eu sei em português diz que essa frase que ela falou, que não é o que você faz, mas como, é uma das máximas que a gente tem aqui na escola de maestria, das mais importantes, que como a gente está falando aqui justamente sobre a questão de não comer certas coisas, né? Exato. Ou comer, né? Tipo assim, que você pode não comer como um gesto de agressão, né? Ou você pode comer como um gesto também de violência. Então, o que importa é como você está movimentando dentro, né? Não vai ser o alimento em si, mas... Exato. Então, eu acho que isso é super legal o que você está trazendo, Shael. Eu acho que você falou algo muito importante, né? A questão de, por exemplo, assistir filme de terror para se testar e se... Né? E isso tem um propósito, né? Mas isso é um propósito de quem vai mergulhar na escuridão. É verdade. De quem vai mergulhar? Someone who is going to jump into darkness, right? Porque se você tem a intenção de mergulhar na escuridão, é bom que você se prepare para não ser reativo, né? Saiba como vai ser. Exato. Então, tem alguns trabalhadores da luz que, se você estiver escutando, talvez você seja um desses, que foi formatado e programado para fazer acordos de movimentar na densidade. Sim.
E isso não é bom ou ruim, né? O certo ou errado, não se trata disso, se trata de escolhas, de experimentação de uma alma em desenvolvimento, e aquilo foi escolhido e eleito. Pode ser modificado, pode ser reescrito em negociação com o superior, com a ordem divina, mas tem umas pessoas que vieram com essa formatação. Eu acho importante lembrar que isso não significa o seu máximo potencial de alma, deixar isso bem claro. Tá? Se você ir para uma escola de transformação de maestria como aqui, você pode descobrir que, na verdade, isso seria um passo em 5 encarnações. Você chega aqui e se descobre que você pode cancelar essas 5 e ir para a final, e isso se torna obsoleto. Tá? Só para deixar claro, tá? Então, não vim com esse entendimento, que é um silver lining negativo, que é tentar pintar de dourado o cocô, né? Para tentar ser mais fácil de comer cocô. Então, pintar de dourado para frente que, né? Que é bolinho, né? Exato, que é o positivo. Exato, mas cocô continua sendo cocô, né? O Edward gosta de falar isso, não? As pessoas que a gente... Interessante. Exato, assim, então não adianta, porque o sofrimento e esses processos de dor que a pessoa passaria para viver esse serviço, né, de lidar com a densidade, é um processo kármico da pessoa achar que precisa passar por aquilo para compensar alguma coisa. Né? E através de negociação com o eu superior e com autoaceitação, a pessoa consegue também se libertar dessa crença limitante e pode ir direto para a autoexpressão de alma. Ela limpa isso, né? Limpa, porque o objetivo de todos nós, a gente está aqui, é a máxima expressão de alma, que é trazer a eternidade para dentro da criação, é transformar aqui um reflexo de lá e poder brincar aqui. Né? O paraíso é aqui, né? A ressurreição dos mortos é uma forma simbólica de traduzir a gente, fazer as pazes com todas as nossas vidas paralelas, simultâneas e, né, as encarnações, porque quem entende de cura consegue ver que isso está acontecendo simultaneamente, né? A vida passada ela está acontecendo agora em outra frequência, em outro espaço e tempo. Sim. Então, quando você cura uma vida passada, você cura esse universo. Então, cada vez que a gente permite que alguém decide que todos suas outras vidas se tornem douradas, a gente vive num universo novo. É verdade. Onde aquele ser foi impecável em todas as suas encarnações, então o mundo já é mais leve. Então, conforme cada ser humano vai limpando isso, o mundo vai ficando cada vez mais sutil. Então, achar que você precisa sofrer a vida inteira para provar a karma, isso é antiquado, está ultrapassado e... Muitas vezes você sustenta algo que atrasa, né, todo o Exato, e a gente está aqui para ajudar as pessoas a se soltarem, e isso chega de mártires, especialmente de alguém que se chama Sananda Kumara, e de fato é Sananda Kumara, né? Para quem não sabe, vai estudar um pouquinho Sananda Kumara, mas e saber que eu posso falar sobre isso com propriedade, né? Sim. Não precisamos de martírios, de mártir, né? A gente precisa de ascensão, e a gente está numa era onde todos se tornarão mestres ascensionados. Sim. Então esse lance de filme de terror para se preparar para lidar com a densidade só faz sentido para quem ainda está carregando esse karma, que pode acontecer se não encontrar um caminho expedited, né? Uma forma mais rápida de via expressa. Rápida, gentil. Você pode fazer por 10 horas seguindo essa estradinha aí que você pode andar Calhambeck 20 km por hora, você pode pegar a via expressa que você chega lá em 1 hora. Rapidinho. 400 km por hora, você depende da escolha de cada um. Né? Mas então lembre, gente, tá? Isso não é necessário. Então I think it was very cool that you brought that aspect, right? A lot of people go that way. Yeah. A lot of people go that way, and I think one other thing that you said was very interesting is about the toxic feminine. You know, because we talk a lot about toxic masculinity, but people starting to wake up that it is not toxic masculine or feminine, right? It's toxic versions of humans, right? But can you elaborate a little bit for us to understand what is the toxic feminine for you in your perception now? Toxic feminine, so it would be the feminine that doesn't connect to herself, to her needs. And that try to, so we have the masculine that is here to guide, and this feminine would be fighting this masculine and seeing it as an authority figure and trying to kill it by different ways. So me, for example, I was just shutting down my feminine because I didn't want to connect to her needs, her emotions, because I was afraid of feeling those sensations again that were really strong at the moment, because I was in a situation where I didn't know. But now I have my masculine to guide it. So now I can actually, when I connect to it, it's not that's horrible, because I have this masculine that now knows. Yeah, it makes so much sense. It's even sad for me how many times I have been in the presence of feminine, right? Feminine bodies that is teaching sacred feminine. Talking about feminine, and it's disconnected from feminine. Because for me it's very easy to say, it's immediate.
And it's very normal. It's not something that happens like, oh, once or twice. No, it's like, it's the exception. Eu falo isso em português, né? A exceção de estar na presença de alguém que trabalha com o feminino, com o sagrado feminino, coisas do tipo, e esteja conectado ao feminino. Realmente conectado. E normalmente essa pessoa tem uma visão hostil e rebelde ao masculino. Sem entender que essa visão hostil e rebelde ao masculino é porque o próprio feminino está hostil e rebelde ao masculino daquela pessoa. Interno. Que está falando sobre aquilo, mas não está realmente está rejeitando. Então o feminino está furioso com aquele ser assim. How dare you? Not a lot of people is connected to the family. Não, é raro, é pouco. Por quê? Porque dói, gente. Dói mesmo, assim. Nossa, Sandra, que eu preciso doer? Não, né? Agora tem bad trip lá na ayahuasca, a pessoa fala, tô na bad trip na ayahuasca, né? Nós não somos a favor ou contra a ayahuasca, que a gente não usa porque o objetivo é alcançar essa independência, de ser capaz de fazer essa jornada interna em prol do feminino, enquanto a ayahuasca é emprestar o poder da planta da jiboia, né? Da história da jiboia, que é linda, maravilhosa, a tradição da jiboia. Sim. Né? Da tradição da serpente e da jiboia, que vai lá e rompe as telas todas para forçar a pessoa a acessar aquilo, digira o seu filho de uma vez. Veja a verdade sobre você. Entenda de uma vez. Que passa alguns meses, vai diluindo, né? Quantos eu já conversei com pessoas que, nossa, estou perdendo minha conexão, porque é verdade. É um ato de violência, de certa forma, né? Que não é uma crítica, de novo, não é uma crítica. Pode ser, de novo, para alguém que está mergulhado no mundo de terror e horror, essa violência, na verdade, é uma carícia. A melhor carícia que eu podia receber. Pô, obrigado, gratidão. Mas quando a gente está muito sutilizado, aquilo já se tornou uma violência. Então, eu vou tomar bastante cuidado com a linguajar aqui. Então, é um ato de violência quando você aprende a realmente se conectar com a vida. Sim, não é necessário. É uma forçação. Você pode ir em direção a ser uma carícia, se conectar com o feminino. E você não precisa pegar e vir lá com estourar algo no feminino. Exato, para vir com uma força, né? Avassaladora. Mas por quê? Porque dói. Entendeu? Dói por que se desconectou? Porque por detrás daquelas portas com banho gelado e yoga matinal, né? E correndo de manhã, toda a torta direita, existe uma pressão de um feminino machucado que eu não estou interessado em saber ou escutar. O yoga e o banho gelado é muito legal quando a pessoa está fazendo isso para se preparar para estar na presença das emoções. Porque daí isso se traduz como uma resiliência de firmar o pé no chão ou de atravessar a onda, como veio na canalização de hoje. Que a gente tem canalização diária aqui pro grupo, né? Então aí é outro processo, né? Então por isso que eu falei que a ferramenta ela não é ruim. É a forma como ela é feita. De novo, é igual o alimento, né? De novo, exato. Então, e aí de novo uma das coisas que assusta muito pra mim, de certa forma, mas cara, eu já me acostumei como sendo um normal na nossa sociedade ocidental. Gente que fala de yoga, gente que fala de tantra. Eu li no livro, fiz não sei o que, eu conheci o fulano de tal, estive na presença da vossa santidade, sei lá. E na hora de falar com essa pessoa, a pessoa está desconectada, aquele conhecimento é morto, a pessoa não entende a técnica que ela de fato está fazendo. Então a máscara é fachada. Mas nossa, que horror. Não, gente, não é horroroso. Isso é o quanto o ser humano vive em prol das suas feridas. O quanto porque o feminino é ferido e a pessoa tenta cobrir aquele feminino com uma carapaça dura de desconexão que se chama ego. Então essa pessoa que vem com todo esse ego, não, porque veja só, eu sou da escola do XYZ, Sananda, você tá, cidadão, mas você não sabe, só o seu corpo está dizendo para mim que você está zoado, negão, o que você faz? Todo machucado. Né? Exato, e assim, por que isso está acontecendo? A pessoa é má, a pessoa é mau caráter? Não. A pessoa tem uma ferida tão grande e ela criou todo aquele aparato, e esse conhecimento é só mais um band-aid. Uma forma de tampar. Tipo assim, a espiritualidade foi uma forma de uma autoimagem que me protege de mim mesmo. Eu não consigo me amar, sabe, Sandra? Meu Deus, eu acho horroroso o que tem dentro de mim. Eu não consigo ver que eu sou. Tem que ver aquilo, encarar. E só estar na presença disso eu surto, né? Eu quero explodir. Na minha presença as pessoas conseguem ver. Qualquer pessoa que vem aqui consegue ver a verdade a seu respeito. Mas eu não vou mostrar. Né? Já fiz isso na minha vida o suficiente para entender que, além de ser uma bomba nuclear, passa 2 horas, 3 horas, a pessoa esqueceu tudo. Porque tem os outros boicotes, né? Esqueceu tudo, não é boicote. O cérebro trava na hora, já acontece pra você. A pessoa quase desmaiar na minha frente, já a pessoa desmaiar. Descobre a verdade, a pessoa... É louco, gente? Isso é muito louco. É interessante. Não, a pessoa vai descobrir, se uma conversa 40 minutos descobrir a origem de todos os problemas da sua vida, a pessoa...
né? Com a senhora chinesa que eu estava ajudando lá em São Paulo. E eu estava ainda no início desse entendimento, né, de ver e falar, né, o que pode ser. A lance de ser a verdade, né, tipo assim, quanto a verdade é construtiva, né? E aí, a pessoa descobriu que a origem de todos os problemas dela era uma competição que ela tinha com o irmão dela. E que era uma empresária milionaríssima, super ricona, e fazendo, né, tipo, uma vida super densa para ela. Por conta disso. Porque ela estava o tempo todo competindo com o irmão. E a hora que ela descobriu isso, ela... E aí... Quem estava falando mesmo? Uau, interessante. Nossa, eu lembro quem estava falando. Mas sabe que eu me toquei agora? O meu tem que acordar porque... Obrigado, viu? Isso já aconteceu várias vezes, né? Tem uma amiga que eu gosto muito de paixão, que ela sempre diz, você me ajuda a descobrir por que eu tenho... Já foi depois, né? Então eu já tinha esse aprendizado. Por que eu tenho diabetes? Por que eu tenho diabetes? E cada vez que a gente ia conversar, ela começava... Falava, você não tá pronta ainda. Você não tá pronta ainda. Até o dia que ela falou, não, agora eu vou fazer, não importa o que acontecer, eu vou descobrir, eu vou amar, prometo que eu vou amar, eu vou descobrir. E a gente chegou na resposta, ela descobriu, uma coisa difícil de falar, não vou expor ela aqui, mas tipo assim... descobri que a criança dela fez certas escolhas, né? Tipo assim, meu Deus, né? E se gostar? E se gostar? Uau, e se gostar? Gente, então assim, esse lance, né? Do tóxico, da desconexão, por quê? Porque dói ver a verdade. Só que qual é o lance mais louco? Né? E a Ju pode confirmar isso pra mim, né? Já que a gente tá falando sobre isso no podcast, que, cara, você vai passar mais quantas vidas não vivendo por causa que você não quer sentir uma emoção, que pode ser bastante intensa, né? Foi intenso aquilo, né? Muito forte, mas... Momentâneo, né? Cara, sei lá, 2, 3 minutos, quanto? 5 minutos. Aí você respira, vai passando e... É isso. É como uma... Cara, quantas vidas você vai repetir erros de ir na direção contrária? Né? Tipo... Pra que mais? Pra que, cara? Sabe assim, vidas fugindo de uma sensação. De encarar a própria cauda. De encontrar o demônio, de encontrar o dragão, de encontrar a serpente, de encontrar o feminino, de encontrar a musa, né? Só que toda a mitologia diz, né? Quando você enfrenta o dragão, de trás tem o quê? A princesa em cima do pilha de ouro. Né? Está lá na alquimia. Né? Tipo, a corda, né? Zé Ruela, como você fala, corda porque... Então o alimento, né? Voltando para alimentos, né? Hábitos, rotinas, qual era a diferença, né? Para mim antes, a minha rotina de vida era de ocultação. E muitas vezes por detrás de comer um saco de comida eu estava eating my emotions. Né? Por detrás de certos comportamentos tinha práticas de abuso. Né? Eu caminhava todo dia 11 km por dia, faça sol, faça chuva, ficava até às vezes doente porque não podia deixar de caminhar. E me sentia mal. Traz um sentimento de culpa, tinha sentimento assim de que agora tinha emoções super importantes na minha vida fazer isso. De novo, não é uma crítica, gente. Isso aqui é muito importante, que tudo isso está falando para um espaço de amor, de aceitação. Inclusive do vegano violento, tudo são fases. Constrói algo em alguém. Constrói algo. Sem fugir do assunto, eu lembro de um cara que mudou minha vida na Nova Zelândia, que era o River, né? Deixa eu contar essa história. Que o River fazia parte desse círculo de homens maravilhosos, iluminadíssimos, que me ensinou que o masculino pode ser lindo. Me fizeram perder o medo de estar perto de outros homens, né? Me ensinaram que homem pode ser inspirador também, né? Tinha o River e o Ocean, né? O Ocean também, que era líder de uma ONG que ajudava um monte de gente em muitos lugares do mundo lindo. Né? E o River falou assim, this is just stepping stones. Porque ele falou que ele foi X, que ele foi não sei o quê. Falou, né, que essas religiões e coisas assim são stepping stones. São, para a gente atravessar, ele falou, to cross the river we need stepping stones. We need to put our weight there to go to the next one. Então essas coisas que a gente está falando, você pode dizer, nossa, você está criticando esses hábitos? Não, gente, eu acho que só... Sandra, hoje eu sou evangélico. Pô, que bom que você é evangélico, porque você tem amizades, você tem a igreja, você tem o culto, você tem o pastor que está te ajudando, você tem comunidades, espírito de comunidades, tem um monte de coisa legal lá, que está te dando amparo e né, te aparando. Hoje eu vou no centro espírita, né? Pô, que legal que você tem esse círculo que você vai. Não significa que você tem que permanecer evangélico para sempre, que você tem que permanecer espírita para sempre. E essa vai ser a resposta. É o que você também precisa comer para sempre, né? Eu como cada vez menos, né? Tipo assim, de certa forma, né? Hoje a gente só come uma vez por dia aqui, no final do dia, né?
Às vezes eu como a batata na air fryer, porque eu acho que gosto da batata frita na air fryer. Depois vou comprar air fryer, aí eu tenho que comer uma batatinha. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a questão é entender que, em última análise, tudo é alimento. Sim, tudo conta. Tudo conta. Os seres do plano sutil, eles estão se alimentando da nossa experiência. Por isso a troca, né? Ajuda. Exato. Uma ideia engraçada seria mais ou menos assim. Imagine que todos nós somos seres humanos dormindo numa nave indo em direção ao sistema solar. E que tudo isso aqui é uma simulação. Ops! Deu ruim. Gente, desculpa. Por alguma razão, o nosso equipamento de gravação não pegou o finalzinho do podcast. Então eu sinto muito. Essa conversa estava maravilhosa e a gente achou, não vamos desperdiçar, porque tem tanta coisa bonita, preciosa aqui, então a gente resolveu colocar assim mesmo, com o finalzinho faltando. Mas tá tudo bem, porque a grande parte está aqui. Amamos que você esteja aqui com a gente em mais um episódio de um podcast maravilhoso feito direto da Escola de Maestria. Que assim seja, Senhor.